Por falar em milênio, sabemos que este é um tema controverso. O Apocalipse foi escrito para consolar os santos que sofriam sob a perseguição, não para tornar-se motivo de contenda na igreja. Portanto, apesar de crermos que João tinha em mente uma era literal, durante a qual Cristo reinará supremamente, não temos que ser dirigidos por preconceitos, produzindo contenda entre os irmãos que porventura não concordem com nossos pontos de vista. Um reinado literal do Messias era também uma expectação rabínica. A tradição judaica fala de uma duração de 1000 anos, embora alguns escritos deles falem também de uma duração menor. Ou seja, haveria uma era messiânica antes do estabelecimento do estado eterno e final. O milênio, pois, é um período de transição entre a antiga ordem de coisas e o estabelecimento do novo céu e nova terra. Há vários pontos de vista sobre o milênio. O ponto de vista judaico, por exemplo, ensina a restauração de Israel, seu governo sobre o mundo, a adoração no templo, os sacrifícios de animais e etc. Os pré-milenistas creem nisso também, porém acontecendo antes do milênio. Achamos difícil esse ponto de vista porque não existe nenhuma justificativa para a restauração do sacrifício de animais a partir de tudo aquilo que nós vimos no Novo Testamento, principalmente na Epístola aos Hebreus. Do ponto de vista eclesiástico, a igreja vitoriosa obterá domínio sobre o mundo inteiro e estabelecerá o seu reino. O pós-milenismo, na verdade, é uma outra forma desse ponto de vista. O ponto de vista idealista ensina que o milênio é apenas um triunfo espiritual no íntimo. Não haveria jamais qualquer reino literal, político ou social. O ponto de vista amilenista ensina que os 1000 anos são simbólicos. Não haverá milênio, nem reino terrestre. Alguns amilenistas não negam qualquer forma de milênio, mas buscam alguma outra explicação sem estrutura social e política. O milênio é apenas um símbolo de descanso completo. O conceito do milênio é apenas símbolo das bênçãos da experiência cristã nesta vida. O pós-milenismo ensina que a vida de Cristo se dará depois do milênio, que o milênio na verdade é uma espécie de conversão da humanidade por meio dos esforços da igreja, que não só converteria o mundo, mas também o governaria, produzindo uma era áurea espiritual. A vinda de Cristo ocorreria em resposta a isso, não sendo a segunda vinda o agente da introdução do milênio. Todas essas formas, na verdade, são amilenistas, né? São só formas diferentes de amilenismo. E o ponto de vista milenista ensina que o milênio é um reinado literal de Cristo. O próprio Cristo reinará visivelmente ou governará por meio dos seus representantes, mas ele reinará no período de transição para o novo céu e nova terra. Os discípulos de João eram milenistas. Papias, por exemplo, era milenista entusiasta. Justino Mártir, que viveu em cerca de 135 depois de Cristo em Éfeso, escreveu o seguinte: e além disso, um homem entre nós de nome João, um dos apóstolos de Cristo, profetizou em uma revelação que lhe foi feita de que aqueles que confiassem em Cristo passariam 1000 anos em Jerusalém e que depois a ressurreição universal eterna de todos ao mesmo tempo terá lugar, como também o juízo. A crença no milênio como realidade literal é bem antiga. Nos primeiros 300 anos da igreja, a igreja era milenista. As outras interpretações sobre o milênio são posteriores. O amilenismo e pós-milenismo, por exemplo, tem seu começo com Eusébio de Cesareia e consolidação com Santo Agostinho, em sua obra Cidade de Deus. Ou seja, quando a igreja se casa com o Império Romano, no período que corresponde à igreja de Pérgamo, surge uma nova doutrina sobre o milênio que o acomoda à nova realidade da igreja, casada com o Estado. Eusébio, inclusive, escreve de forma bastante depreciativa sobre Papias. Capítulo. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.